Este programa é de total responsabilidade de seus idealizadores, que assumem integralmente as opiniões e todo o conteúdo transmitido. Eles são os responsáveis por todas as informações, declarações e textos apresentados ao público. Sejam todos bem-vindos ao programa Pense com Neres. Temos um programa aqui todas as sextas-feiras, das 15 às 16 horas, o nosso encontro marcado, o meu e o seu. Estamos aqui para falar a respeito de direito condominial, direito imobiliário e direito registral. Hoje eu estou com um convidado, um grande amigo, um doutor especialista em direito condominial, que ele vai nos trazer um assunto que é de extrema urgência e importância, sobre a convivência no âmbito condominial. Doutor Ricardo Brito. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Gelson, obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade. Como eu já disse para você no bastidor, eu venho mais pela amizade do que pela competência, mas eu espero que a gente tenha um bate-papo de qualidade. Obrigado mesmo pela oportunidade. Parabéns mesmo pelo programa. Muito obrigado, doutor Ricardo Brito. Doutor, então vamos lá. Conviver em condomínio é ter bom senso. Conviver em condomínio é lidar com outras pessoas que pensam diferente da gente. Como é que o doutor enxerga essa questão de convivência entre pessoas diferentes e um âmbito comum ali? Poxa, Gerson, obrigado pela pergunta. Antes eu queria quebrar um pouquinho o protocolo. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez e agradecer a nossa audiência, em especial os meus alunos lá da Zumbi dos Palmares, que estão aí na audiência da Universidade Zumbi dos Palmares, os meus irmãos lá da pós-graduação da ESA de Santo Amaro também, do curso de pós-graduação de prática, mandar um abraço para o Alexandre de Frante, e também os meus irmãos da ANAN, da Associação Nacional da Advocacia Negra, o local que a gente congrega ali, reúne inúmeros advogados de inúmeras especialidades, para se debruçar sobre os mais diversos assuntos da nossa sociedade, que também é a questão condominial. A convivência em condomínio, ela é difícil porque são seres humanos, né? As pessoas, existe uma tendência, por conta de uma sensação de segurança, das pessoas irem para os condomínios sem um conhecimento prévio de que ali há inúmeras regras. Não são regras absurdas, são regras de convivência, que envolve barulho, que envolve segurança, né? E que, se atendidas, a vida vai ser normal. O problema é quando aquela pessoa acha que ela pode extrapolar, né? E o extrapolar é geralmente no barulho, geralmente na utilização da área comum achando que é dela. E aí a gente, enquanto síndico, conselheiro, administradora, precisa ter um bom senso para, no caso concreto, tentar contornar em primeiro lugar e, se for o caso, até aplicar penalidade. Doutor Ricardo, eu vejo que é uma questão bem complexa, né? E que dentro de um condomínio existem diversas questões, diversos pensamentos, existem regras dentro de um condomínio. E as pessoas que estão acostumadas em morar em residências talvez não estejam com esse viés, né, com essa percepção. O que o doutor faria como sugestão para essas pessoas que estão migrando das casas para os condomínios, para que elas pudessem observar essas regras que são impostas lá pelo condomínio? Acho que a primeira coisa é não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Acho que essa é a primeira regra de boa convivência, né? Você gostaria que uma pessoa, seu vizinho, ficasse com som alto depois das 22 horas, conversando todos os dias, depois ou antes das 6 horas da manhã, ou então com o seu pet ali, com o seu cachorro também fazendo barulho? Então a gente precisa observar o que a gente faz para inclusive cobrar o do outro. Eu acho que as regras de bom senso, elas vão sempre ali nortear. E o bom senso tem a ver também com aquele caso isolado. De repente a gente recebeu um amigo da gente um dia no mês, um dia no ano, também. Olha, liga pro vizinho e falou, olha, Jailson, olha, vou fazer uma recepção, inclusive se você quiser vir, talvez se eu passar um pouquinho o volume, você dá uma... Acho que é o bom senso, é a conversa. Então a minha sugestão seria olhar para si, inclusive, o que eu não gostaria. O que eu não suportaria? Barulho? O barulho talvez seja a reclamação que é mais frequente nos condomínios, né? Mas, além do barulho, eu tenho aí o uso da área comum, né? De forma indiscriminada, seja com pet, seja com automóvel. Doutor tocou num ponto muito importante. Barulho realmente é uma preocupação muito grande ao síndico, às administradoras, ao próprio condômino, ao condomínio. Então, vamos entrar nesse
nesse viés, doutor. Com relação ao barulho, é verdade, então, que eu só posso fazer barulho até as 10 horas da noite? Ou existe também uma restrição com relação ao período anterior às 10 da noite? Como é que funciona isso no âmbito condominial? Olha, ótima pergunta, e eu trago a resposta em duas partes. A primeira parte, a gente precisa olhar, inclusive, para a construção. A gente, infelizmente, está observando que algumas construções novas, a acústica é quase que zero, né? Eu vou dar um exemplo pessoal. No apartamento da minha mãe, eu sei quando o vizinho dela usa o banheiro a qualquer momento do dia. Parece que é dentro da casa. Então, as construtoras, elas, olhando para aquele limite que a lei determina, técnico, elas fazem o mínimo possível para fazer uma acústica adequada no apartamento. Então, eu acho que isso aí a gente precisa também colocar na mesa para discutir. Até quando essas construções são feitas de forma adequada, né? O barulho externo até o próprio barulho interno. Essa é uma situação do barulho. A outra situação é das regras de convênio. As leis municipais já estabelecem os limites de horário de barulho a partir das 22 horas. E a lei municipal vale para dentro do condomínio. O que o condomínio pode é flexibilizar. Finais de semana, por exemplo. A lei do condomínio, que é a convenção do condomínio, e o regimento interno, é ele que determina ali as regras de convivência. Então, se aquela regra de convivência diz que durante a semana o barulho é até as 21, 22 horas, é isso que vai prevalecer. E se diz que aos finais de semana pode esticar um pouco até as 23, é isso que vai prevalecer. Doutor, é claro que não pode ser algo assim da cabeça do síndico, né? Então, tem lá no regimento interno uma restrição em até as 22 horas, mas existe algum parâmetro, algum equipamento que possa medir um barulho excessivo? O que o doutor tem a nos dizer com relação a isso? São também mais duas. Realmente o síndico, o síndico, e aí a gente entra numa outra caixinha, o síndico ele não é dono de nada. O síndico, ele administra a área comum e na questão da convivência, ele meio que intermedia quando o caso. Então, ele não tem o poder de chegar lá e ficar brigando com as pessoas. Ele vai ali intermediar e se a pessoa ultrapassar a regra, que é o barulho, o que é mais fácil para o síndico é a questão do horário. Olha, passou das 22 horas, o barulho, houve reclamação de barulho, a pessoa confirmou, eu posso notificar. Pois bem, agora, se esse barulho é 70 decibéis, 80 decibéis, aí precisa de uma prova técnica realmente, porque a minha sensibilidade ao barulho pode ser diferente da sua. Por isso que a lei determina que existe um limite para que seja considerado barulho excessivo, tanto nos decibéis quanto no horário. No caso do horário, o síndico, junto com a assembleia, vai determinar, né? Agora, o decibéis, se houver uma reclamação específica, vai precisar de uma prova pericial. Não dá para tirar nada da cabeça. Tem que estar pautado, calcado em alguma questão para não ser injusto, né, doutor? Com certeza. Com relação àqueles condôminos que estão trabalhando em casa, de repente tem ali algum barulho fora do comum, como é que o condomínio, como é que o síndico tem que lidar? Porque hoje é novidade para a gente, né? Depois da pandemia aí, nós tivemos uma questão de migração das pessoas trabalharem nas suas casas, residências, nos condomínios, e isso é muito importante a gente falar, até porque tem muita gente que deve ter essa dúvida. Como é que o doutor enxerga essa questão? Como é que tem que lidar com esse trabalho em casa? Às vezes tem que ter um sossego, uma tranquilidade, e às vezes tem um vizinho lá que não é às 10 horas, mas ele está fazendo um barulho um pouquinho excessivo. Como é que o síndico tem que lidar com essa questão? Eu volto para o bom senso. Realmente, você tocou num ponto, a pandemia mudou o jogo em vários aspectos da nossa sociedade, inclusive na vida condominial. O home office passou a ser regra, né? As pessoas trabalham 2, 3, 4 dias em home office e um dia vai para o escritório, né? Dependendo do modelo de trabalho. E aí a questão é a seguinte, tá? Eu estou em home office. O fato de eu estar trabalhando lá num escritório, num psicólogo, um advogado, eu posso exigir que o meu vizinho não faça barulho algum, porque também do outro lado eu tenho um vizinho que tem um filho, que tem um pet. Eu vou precisar compatibilizar isso. Eu vou precisar compatibilizar os interesses. Se for uma situação que de fato ela transcenda, né, a boa-fé, os bons costumes, acho que aí o síndico vai atuar para poder equilibrar. Mas o fato do colega, do vizinho, tá trabalhando lá na psicologia, ele não pode exigir que não haja barulho algum. Há um barulho que é natural do dia a dia, inclusive externo. Durante o dia, o vizinho do prédio do lado, pode estar fazendo uma construção, e aí ele vai lá, fala para parar a construção porque ele está trabalhando.
Barulho não respeita condomínio. Então o bom senso vai ter que prevalecer. Morar em condomínio, eu costumo dizer, doutor, que é saber conviver. Se a pessoa não sabe conviver em condomínio, ela não vai saber viver em nenhuma outra sociedade, né? Ela precisa entender que tem um limite o direito dela, Sim. a partir do momento que inicia o direito do outro. Uhum. E com relação a essa questão de pet que o doutor tocou, Ótimo. aproveitando o gancho aqui, o animalzinho lá, pequeno porte, a gente sabe que normalmente é bem aceito nos condomínios. E aqueles animais de grande porte, por exemplo, aqueles animais que são mais robustos, Sim. como é que o condomínio tem que lidar com essa situação? Existe uma proibição de ter um animal de grande porte em condomínios ou a convenção e o regimento interno é que vão determinar essa questão? Gelson, obrigado pela sua pergunta. Eu queria voltar num ponto do seu primeiro comentário, da vida em condomínio. Nos lugares onde eu passo, quando eu tenho oportunidade, eu digo o seguinte: o dia que o condômino cobrar do vereador, do deputado, do prefeito, dos governantes, o que ele cobra do síndico, a gente vai estar em outro país. Porque a pessoa chega, ela pode cobrar tudo. Papel no chão já vira a discussão do grupo do WhatsApp. Olha o papel no chão, olha o cocôzinho do pet, né? Olha que absurdo, né? Então, o dia que a gente exteriorizar esse tipo de cobrança no condomínio para a vida externa, o nosso país vai ser país de primeiro mundo. Mas no tocante aos pets, o pet, ele, inclusive, tem legislação recente que fala da guarda dos pets no caso do divórcio, de separação. Então, pra gente ver como o pet tomou um lugar especial na vida das pessoas e não é diferente no condomínio. E a regra do condomínio não é diferente da regra externa. Óbvio que o condomínio pode adequar. Por exemplo, no transporte nos elevadores, eu sempre sugiro fortemente que esse animal seja carregado no colo. Porque, veja bem, eu tenho um animal de pequeno porte e ele está no chão. Eu não sei se vai entrar um outro animal de grande porte naquele mesmo momento. A gente já viu inúmeras tragédias acontecendo de dois animais se encontrarem aí na área comum. Então, regras de como transportar o animal dentro das áreas comuns. Isso é importante que esteja lá evidente para que todo mundo veja. Já os animais de grande porte, eles vão precisar, em algum momento, transitar na área comum. Então, a sugestão é que eles respeitem a regra externa, que é o uso de focinheira. Não é porque está dentro do seu condomínio que você vai abrir mão da focinheira, porque lembra do exemplo que eu dei? Dois animais vão se encontrar, alguma coisa vai acontecer. Mas pode ser também com uma criança. O animal, as pessoas, e aqui eu queria fazer referência ao professor Márcio Pereira, é um professor aqui da ESA de Santo Amaro, que adora animais, e ele sempre nos revisita, nos faz revisitar estudar um pouco os animais. O animal, ele tá para proteger. Então, aquele seu animal, aquele seu cão de guarda, ele quer te proteger. Se chega uma outra pessoa, ele não sabe que é seu amigo. Ele não sabe, ele vai atacar. Então, por isso que esse cuidado dentro do condomínio, quando estiver transitando na área comum, que se use a focinheira. Agora, nós temos grandes condomínios que já tem um espaço pet. Então é um espaço reservado, que você vai lá, solta o cachorrinho, brinca, aí de repente tem alguns horários que as pessoas podem ali revezar, que é condomínios que tem essa possibilidade. E por fim, a sujeira. Isso é importante, que o que a gente não quer para os outros, a gente não quer para a gente. Se eventualmente eu estou com o meu animal pet transitando para sair do condomínio, e ele vai lá e faz xizinho, limpa, gente, já anda lá com aquele saquinho e limpa, porque é um respeito tanto com o condomínio, mas com os seus vizinhos também. Então, é possível compatibilizar. Acho que proibir, no atual momento da nossa sociedade, é impensável. Proibir qualquer tipo de pet, seja o cachorro ou qualquer outro. Mas mesmo de grande porte, né? Mesmo de grande porte, desde que ele então esteja com a focinheira. Que esteja com a coleira e com a focinheira. Porque, veja bem, eu vou repetir, ele está para te defender. Ele não sabe se o meu acesso é para te cumprimentar ou para uma outra coisa. Então, o bicho, e esse é o nome, ele vai te defender. O doutor falou uma coisa importante aqui, que na verdade a gente foca no animal, mas na verdade o foco é no protetor do animal, né? O tutor, é o tutor. Porque ele tem que ter o bom senso, a consciência de que o animal precisa
ser ali contido, tratado de uma forma diferente, né, para que ele possa ali poder conviver ao âmbito condominial. O que nós percebemos, doutor Ricardo, é que realmente existe uma inversão de valores. Sim. As pessoas colocam a responsabilidade em um animal, quando que, na verdade, o tutor é o responsável por estar ali ou adestrando o animal, né, de grande porte, ou, de repente, utilizando a focinheira, carregando ali no colo para evitar problemas no âmbito condominial. E o doutor falou muito bem com relação a essa questão. Agora, doutor, vamos supor que um proprietário lá, um condômino, ele acaba descumprindo essas regras. E aí, sei lá, uma pessoa muito desligada, que não presta atenção em regras, está morando no condomínio e tem lá o seu animalzinho. Toda vez o animal começa a praticar algumas coisas ali que vai influenciar no comportamento de outros condôminos. O síndico tem que aplicar a multa, tem que conversar. O que o síndico tem que fazer neste condomínio com relação a este condômino? Boa. A gente percebe, Gelson, que infelizmente algumas pessoas negligenciam muito o bicho, né? Eles querem ter o bicho por uma questão até social, de pertencimento, olha também, mas eles não têm interesse de entender as necessidades do bicho, do animal, né? Pois bem, uma dessas necessidades é o barulho. Se você não sai a passear com o seu bicho, ele vai ficar fazendo barulho o dia inteiro, ele vai ficar latindo o dia inteiro. Isso vai incomodar o seu vizinho. Se você não coloca a focinheira no bicho de grande porte, existe a possibilidade de ele atacar uma outra pessoa, um outro animal, né? Se você acha que porque você tem um bicho de pequeno porte, você pode soltar ele ali na área comum, ele faz xixi, faz cocô e pode até atacar uma outra criança, isso é responsabilidade sua. Acontecendo qualquer um desses fatos que eu te mencionei, cabe ao síndico ali intermediar. Porque ou ele vai receber uma reclamação, ou ele pode agir de ofício. Ele está vendo ali, eventualmente na câmera. Então a ideia é uma conversa. Eu sempre oriento uma conversa. Quando for uma infração pequena. Por exemplo, fez um xixi, fez um cocô, está andando ali na área comum. Agora, se é uma infração mais grave, que, por exemplo, causa um dano, aí eu acho que é penalidade direta de multa e, dependendo do caso, até uma multa de condômino antissocial, de 10 vezes o valor da cota. Imagina um bicho mata o outro bicho por negligência do seu proprietário. Aí tem que ser uma punição enérgica mesmo. Então tem que ter o bom senso mesmo, né? Inicia com uma conversa. Eu acho que a conversa, ela pode sim resolver muita coisa. Em casos extraordinários, aí a aplicação das penalidades estão previstas lá no regimento interno da convenção. Doutor disse que o síndico pode agir de ofício. Caso o síndico não faça isso de ofício, existe alguma implicação para o síndico? Ou não fazer aquilo que ele deveria fazer, mesmo de ofício? Sim. Ou sempre ele tem que consultar o seu corpo diretivo ali, a administradora, aí ele vai esperar falar com o advogado? Entendi. Como é que funciona isso, doutor? Não, aí a lei diz isso e todas as convenções dizem isso. As obrigações do síndico, que é cuidar da área comum e fazer com que o regulamento interno e a convenção sejam cumpridos. Então, quando eu disse do ofício, é que ele está vendo ali o bicho, ele não precisa esperar uma reclamação para ele atuar, né? Agora, mesmo que não tivesse a reclamação, é obrigação dele cuidar da área comum e cuidar de que aqueles participantes, condômino por equiparação, visitante, cumpram uma regra que todo mundo concordou quando aderiu lá ao condomínio. A gente vê uma coisa interessante, doutor. Tem alguns síndicos, né? A gente advoga para alguns condomínios aí aqui na cidade de São Paulo, e alguns síndicos ele espera conversar com o advogado. Aí o advogado às vezes está na audiência ou está atendendo algum cliente, não consegue conversar com aquele síndico, ele não toma uma decisão. Entendi. Que poderia ser uma decisão de ofício. O doutor falou muito bem aqui que tem hora que ele tem que agir de imediato, Sim. né? Tem que ter aquela questão de conversa, mas se for algo muito gritante, ele tem que agir de imediato e já tomar as providências. Não esperar o advogado orientar, né? Eu acho que essa dica que a gente vai dar agora serve para qualquer questão que envolva o condomínio, né? Eu sempre oriento para o síndico, não leve para o pessoal, primeira coisa. Não leve para o pessoal. Qualquer demanda, por mais grave que aconteça no condomínio, não é o síndico que está insurgindo contra aquilo.
É o condomínio que está insurgindo, representado pelo síndico. Isso já ajuda a diminuir alguns problemas. Segundo lugar, sempre formalizar. Então chegou uma demanda muito grave, formaliza, unidade formaliza. Hoje em dia, o WhatsApp já é aceito, pelo WhatsApp, por e-mail, pelo livro de reclamação, que inclusive vai dar tempo do síndico buscar informação, que o síndico não é obrigado a saber tudo de cor. Ele vai receber aquela reclamação e falar, olha, eu estou transferindo para a administradora, estou transferindo para o jurídico, né? Você vai esperar um pouquinho para que isso seja resolvido. Agora, quando ultrapassa, por exemplo, quando esbarra na questão criminal, aquela unidade nem precisa do síndico, ele vai lá e comunica. Olha, determinada unidade me xingou, me ofendeu, está aqui me ameaçando. Isso não tem uma relação direta com a atuação do síndico. O síndico pode contribuir. Então, onde eu quero chegar é assim, dificilmente vai ter uma urgência em que ele precisa resolver ali imediatamente. Ah, o seu advogado não me responder. Não, porque a regra já está lá posta, ele foi eleito e ele pode receber essa demanda e conversar com os envolvidos. Olha, a gente vai analisar e vamos responder. Claro, eu não vou esperar 5 dias para responder, mas eu vou responder logo o que possível com a informação técnica. Rapidez necessariamente não é o melhor caminho. É de forma completa e técnica a resposta. O importante é falar que sempre a consulta de um bom advogado na área do direito condominial é sempre importante. É né? muito importante. O síndico, a administradora, tem que ter esse advogado, né, doutor? Para que ele não venha tomar atitudes impensadas, né? Umas atitudes que às vezes vai prejudicar a sua gestão e aos condôminos e ao próprio condomínio, né, doutor? Já eu diria mais para você. Eu concordo com tudo que você disse e advogados com autonomia. Então, eu sempre que posso falo isso para o síndico. Escolha o corpo jurídico que tenha autonomia, que não esteja vinculado a outros players que naveguem no condomínio. Porque ele vai dar a opinião dele isenta. Ele vai dar a opinião dele isenta. Nós sabemos que o mercado ele foi construído com uma relação muito próxima dos advogados, com as administradoras, com as construtoras, com as incorporadoras. Mas qual é a isenção? Qual é que eu espero de um advogado que é intimamente ligado a um desses players? Então, isso eu sempre sugiro e concordo com o que você falou. Um advogado que trabalhe com isso, porque a gente não tem na faculdade de forma completa esse tema. E há inúmeros conceitos que valem fora do condomínio e não valem no condomínio, que é, por exemplo, o parcelamento. Né? O parcelamento da pessoa que está inadimplente para o condomínio tem um efeito, no direito civil tem outro efeito, né? E efeitos gravíssimos, né? Efeitos importantíssimos. Então, ter alguém que trabalhe com isso vai dar segurança para que o seu trabalho enquanto síndico consiga fluir ao longo do seu mandato, de vários mandatos. Doutor, essa questão de influência é um caso muito interessante. Vamos supor que o síndico contrata uma administradora e aí a administradora é parente do síndico ali, aí vai contratar um advogado que também é do âmbito familiar daquele síndico. Na hora de tomar as suas devidas providências, tem uma certa influência, porque a síndica que está contratando ali, né, em nome do condomínio, acaba segurando a mão, talvez, da administradora, do advogado, de tomar algumas atitudes que deveriam ser tomadas em prol da coletividade. Como que funciona se este caso em concreto acontecer? Quais seriam as penalidades que esse síndico, que esse advogado, que essa administradora teriam perante a nossa legislação? Ótima pergunta também. O síndico, ele atrai para si uma responsabilidade civil e criminal. Ele é o responsável por todas as decisões que são tomadas ali em nome do condomínio. Inclusive, se for uma decisão que foi orientada pelo jurídico, orientada pela administradora. É o síndico que diz isso. Então é importante que ele tenha consciência dos pares e dos parceiros que ele vai escolher. Né? Então, se no ecossistema dele, ele confia no ecossistema dele e acha que aquela administradora, por ter uma relação pessoal, aquele advogado, por ter a relação pessoal, ele pode confiar, mas é ele que responde. O que a gente advoga, o que a gente defende, é que um sistema de controle é muito melhor. Então eu tenho o síndico, eu tenho a administradora que auxilia e também controla o síndico, e eu tenho o advogado que auxilia os dois e controla os dois. Então alguém vai pegar alguma coisa, se eventualmente até, não de má fé, mas até por desconhecimento. Agora, quando eu sou contratado
quando eu sou contratado, quem me paga, como é que eu controlo quem me paga? Sem autonomia. É esse o pulo do gato, né? A gente sabe como o mercado funciona, e aqui eu quero expressar aqui meu profundo respeito a todos os nossos colegas advogados que também têm administrador. Eu quero acreditar que eles atuam de forma técnica quando as questões são debruçadas contra eles, mas a gente precisa todo mundo falar a mesma língua. Até eu queria puxar um outro assunto aqui. Por exemplo, a gente está vendo no mercado uma onda das garantidoras chegarem nos condomínios e, de certa forma, tomarem o serviço do administrador e do escritório, porque agora eles estão assumindo todo o passivo do condomínio, ou seja, os advogados deles é que são. Então, e aí eu vejo algumas administradoras e alguns escritórios brigando agora contra as garantidoras. Mas e quando a gente briga contra eles? Ou a gente todo mundo é advogado, ou então é cada um por si. E quando é cada um por si, só dá problema, porque sempre vai ter um fortão, sempre vai ter um musculoso que vai ter mais dinheiro e vai tomar conta do mercado. Doutor Ricardo, um ponto importante que o doutor tocou aí é aquelas garantidoras, chega lá no condomínio de grande porte e fala, olha, fica tranquilo, não haverá mais inadimplência, deixa que eu resolvo e qualquer problema o meu corpo jurídico irá fazer. Aí tem um detalhe, vamos supor que essa garantidora de repente começa a fazer algumas intervenções no condomínio, gera algum prejuízo ao condomínio e o advogado, que é da garantidora, deveria ingressar com ações contra a garantidora, por óbvio, acredito que não vai ingressar. Como é que fica a questão ética entre o advogado e essa garantidora? Porque é um ponto importante que o doutor tocou aqui. E esbarra no nosso ponto principal, que são os conflitos, porque gera desconfiança. Sim. Gera desconfiança. Parte dos nossos colegas síndicos, eles não têm o entendimento, respeitosamente, de como funciona a garantidora. O que a garantidora promete? Olha, de quanto é a sua cota, o síndico mensal? O síndico vai falar R$500 mil, é o que eu deveria recolher por mês. O que a garantidora fala o seguinte, então eu vou te pagar, vou te adiantar os R$500 mil, eu vou cobrar de você uma taxa 4, 5, 6%, o líquido eu vou te entregar. Então, R$500 mil, vamos supor que sejam 5%. A garantidora vai depositar na conta do condomínio R$475 mil, tira 5%. Pro síndico, naquele primeiro momento, ele fala, maravilha, eu vou ter 475 mil reais. Só que o que a garantidora não conta? Que o 6% não é só sobre inadimplência. O 6% é inclusive sobre o que o condomínio recebia ordinariamente. Então aí já gera um problema de falta de informação. E aí, o que é interessante é o seguinte, o advogado da garantidora, ele tem a procuração do condomínio. Não é da garantidora. Para falar em nome do condomínio. Então, olha só o conflito de interesse. Eu tenho alguém que me banca e eu vou pagar essa procuração para o advogado dele. Isso não tem sentido. Inclusive, eu penso que esbarra em questões éticas isso. Né? Porque se tiver um problema entre a garantidora e o condomínio, como é que vai ser isso aí? Né? Como é que vai ser? A sua pergunta. Eu acho que esbarra em questões éticas. Então, esse entendimento, eu acho que informação de qualidade como você sempre traz aqui no seu canal, não é para criar conflito, mas é para falar para esclarecer. Exatamente. Mesmo, né? Eu tenho muito advogado que não tem relação com a administradora, que não tem relação com garantidora, que pode trabalhar para você e pode te orientar de forma isenta, de forma técnica. Eu não estou aqui falando que o trabalho da garantidora é ruim, só que você precisa saber o que você está contratando. E aí, com o auxílio e com o aval da Assembleia, porque assim, não explicam isso para a Assembleia. Não explicam isso para a Assembleia. Fala, olha, a gente vai ter aqui agora a garantia de receber a cota condominial todo mês. Mas quanto custa isso? Na verdade, de uma certa forma, até acaba aumentando, né? O valor que o condomínio deveria gastar ali, porque não tem almoço grátis. Porcentagens embutidas, né? Não tem almoço grátis, não tem almoço. O professor Marco Antônio fala lá do direito consumidor, não tem almoço grátis. E não é no condomínio que vai ter almoço grátis. Menos, muito menos. Muito bom, muito bom. O papo aqui é muito bom e é de alto nível, doutor. Com relação a essa questão das garantidoras, vamos tentar esmiuçar um pouquinho aí. Com relação às garantidoras, essas garantidoras, quando elas aparecem no mercado, elas acabam abarcando maiores condomínios, porque tem o capital para poder gerar ali o investimento, né? E de uma certa forma, elas acabam se posicionando melhor, vamos dizer assim, em determinado
condomínio, porque elas têm a antecipação. Isto acaba atraindo a administração, né, do síndico, daquele condomínio, para aquela garantidora. Como é que o doutor enxerga essa questão? O doutor já falou aqui que tem uns pontos que são um pouco complicados, mas a garantidora, pelo que eu estou entendendo, ela está um pouquinho, então, numa desigualdade em relação aos outros profissionais que poderiam também prestar o condomínio. Sei que não é uma ilegalidade isso, não há, mas talvez seria imoral, talvez seria antiético. Como é que o doutor enxerga essa relação? Na última linha, eu acho que tem um conflito de interesse. Sim. Porque a gente está falando, na verdade, de cessão de crédito. A grande caixinha é cessão de crédito. Eu, enquanto condomínio, tenho uma expectativa de receber R$500 mil no final do mês. Você, enquanto player, garantidora, fala assim, olha, eu quero comprar esse seu direito de receber esses créditos e por isso eu vou te cobrar um deságio. Parece algo razoável. Só que não é assim que é contado, porque eu vou receber. A cota condominial, até mesmo pela natureza jurídica, ela vai ser paga. Ela vai ser paga, inclusive, ela vai ser paga, inclusive, com a venda daquele imóvel. A cota condominial, ela não respeita, ela só perde, salvo engano, para o tributo, só para o imposto. Né? Então, assim, lá na hora do leilão, o juiz vai lá e separa. Tirando isso, não tem bem de família, não tem ação trabalhista, a cota condominial passa por cima de todo mundo porque o imóvel é a garantia. Então, quando eu compro um crédito desse, 6%, aí vem uma pergunta, é razoável? Um crédito que é certeza que eu vou receber? É razoável? Então, a gente passa até por questões aí, sim, éticas também. Mas, para além de tudo isso, a minha dúvida é como isso é vendido para a massa condominial. É assim que é contado para a massa condominial, que vocês vão ceder um crédito, eu vou cobrar, inclusive, sobre aquilo que vocês já recebem? Eu não sei se é dito dessa forma. Eu já participei de algumas conversas e não é assim que eles vendem. Já participei também, doutor, e já vi diversas pessoas, advogados, garantidoras, e a tônica da conversa sempre foi: você terá um dinheiro em caixa, então é aquela questão imediata. Eles não passam essa informação de que, olha, dentro desse repasse imediato haverá uma porcentagem um pouquinho maior, talvez você não precisaria do nosso trabalho, mas, né, nós estamos aqui. Então, assim, eu acredito que não tem essa transparência, né? Claro, nós não estamos falando mal, nem bem aqui, nós estamos expondo dúvidas que as pessoas que nos escutam, que nos assistem, elas colocam ali pra gente, até pra gente poder falar alguma coisa, porque é uma dúvida do próprio condômino, do próprio síndico, da administradora, né? Então, ficando bem claro aqui, que o nosso bate-papo aqui, que é um bate-papo não é uma muito caça gostoso, às bruxas, não é caçando as bruxas. Exatamente para a gente tentar fazer aqui um contraponto. Olha, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, como é que ficaria? Muito importante. Eu acho que a gente está dentro de uma caixinha que é da informação. Sim. A informação, o que é combinado não é caro. Você contou para a pessoa que vai ser assim? Então tá tudo certo. O problema é quando você não conta. E é uma informação que iria influenciar na minha decisão. Eu, enquanto condômino, na hora da votação, se eu soubesse que você vai me cobrar, inclusive, do que já é meu, eu não sei se eu aceitaria nestas condições. Então a gente está na caixinha da informação. Os negócios, nós vamos nos últimos 8 anos, a gente vem uma tendência da liberdade dos negócios, do empreendedorismo, tá tudo certo. O que não dá é para esbarrar com uma esperteza que chega perto até de ilegalidade. E gera para o síndico, e gera para aquela administração, e aí quando eu chamo de administração, o conselho fiscal, o conselho consultivo, um conflito que às vezes gera destituição. Porque na hora que aquele condômino olhar lá a prestação de contas e ver que na verdade tem uma taxa, tem um deságio, ele vai achar que quem está ganhando esse dinheiro? Sempre cai na costa dos que, né? Sempre vai cair do nosso amigo síndico, né? E aí uma coisa que a gente conversou também no bastidor, que eu acho que vale a pena dessa questão da informação, é essa pessoa que está chegando no condomínio, o que ele vai encontrar lá? E qual é o primeiro ponto focal entre aquele pré-condômino e aquele condomínio? Muitas vezes é o corretor. Eu gosto muito de falar dos direitos, mas também das obrigações dos corretores de imóveis, nesse rolê que a gente chama vida condominial.
Doutor Ricardo Brito, condomínio sempre é ter uma boa convivência. E tem profissionais que vivem no âmbito condominial, né? Advogados, corretores, síndicos, administradoras, garantidoras. E aí a gente começa a ver que é o que nós estamos conversando agora há pouco. Os corretores, eles se preocupam somente, que são excelentes profissionais, Sim, eu tenho sim. muitos colegas, né, amigos corretores, aqui vai meu abraço para todos os corretores, né, que nós sabemos que eles trabalham e às vezes traz aquele contrato para que a gente faça aquele contrato já esmiuçado. Corretor, o trabalho do corretor é importantíssimo, Sim. importantíssimo. É um profissional que nós temos que valorizar cada dia mais, porque realmente os corretores são quem fazem as intermediações entre o vendedor e o comprador. Agora, os corretores, normalmente, o que a gente percebe na prática, doutor Ricardo, é que eles se preocupam somente em vender. Mas dentro do condomínio existe um espaço mais amplo para que eles pudessem atuar de uma forma um pouco mais complexa, diferenciada. O que o doutor fala sobre essa questão? Nossa, obrigado. Olha, o corretor, ele, de fato, eu assino embaixo aí, eu acompanho o relator, né, no vocabulário nosso aqui, na íntegra. Eu acho que, como toda profissão, tem os bons profissionais e os profissionais medianos, né? Então, há corretores que, até mesmo pela estrutura que eles estão inseridos, essas grandes corretoras, eles só se preocupam com a assinatura da proposta, nem é com a venda, porque a legislação garante para ele a remuneração a partir do momento da proposta. Se houver desistência, ele vai... Então, assim, ele não se preocupa com outra coisa, ou porque ele é assim mesmo, ou porque a estrutura da empresa que ele trabalha, a gente conhece esses grandes players aí do mercado, eles vão o processo de compra é escalonado. Então o corretor vai até uma ponta, até um determinado ponto, dali em diante é um outro departamento, e o corretor que fez a coisa acontecer perde até contato com o cliente. Mas eu vejo que o corretor é quem materializa o sonho daquela família. Então a família chega e pergunta: eu vou poder andar com o meu cachorrinho aqui? Pode, pode. Eu vou poder fazer uma festa aqui? Pode, pode. Naquela ânsia de vender. E de repente aquele condomínio tem uma regra diferente para esse tema. Eu vou poder, por exemplo, usar... Quantas vagas de garagem eu tenho? E ele esquece de informar para o comprador que a vaga é rotativa, que tem sorteio. É uma informação que pode influenciar na venda. Mas, veja bem, eu entendo, assim como nós, quando a gente fala a verdade para o cliente, ele não vai embora. Ele pode até num primeiro momento, depois ele volta, porque ele vai encontrar um outro profissional que vai mentir para ele vai tomar um prejuízo e ele volta para a gente consertar. Então, o que eu acho que o corretor deveria fazer? Não só quando é perguntado. Mas não me perguntou, não respondi. Você está entrevistando a pessoa, ela tá te dando dicas do que ela espera daquilo. Então, olha, mesmo que o corretor faça, olha, eu não tenho obrigação de analisar a convenção, mas informa para o teu cliente, olha, dá uma olhadinha na convenção, dá uma olhadinha nesse detalhe aqui, verifica com o seu advogado se dá para a gente fazer essa alteração. Por exemplo, a gente está falando de inúmeros tipos de imóveis, eu posso estar falando num apartamento que tem uma área a descoberta que aquela família queira cobrir. A convenção autoriza, não autoriza? Eu estou comprando um imóvel para aluguel. Mas qual aluguel? É o aluguel permanente ou de alta rotatividade? Aquele condomínio autoriza? E aí o corretor, aquela informação cria o elo entre a vontade e a materialização. Então eu entendo que o corretor, ele é quem faz a coisa acontecer. A gente vê que os negócios imobiliários estão realmente bombando. Eu conheço uma determinada empresa que trabalha numa fase do processo que faturaram questão de R$ bilhão. Não é milhão, bilhão nesse mercado de alto padrão. Então... tem espaço para todo mundo, né, doutor? E com informação de qualidade. Informação de qualidade. Agora, que interessante a informação que o doutor trouxe para a gente aqui. Se o corretor se preocupar em fazer um levantamento prévio daquela unidade que ele está vendendo, daquele condomínio, da convivência real que existe naquele local, né, daqueles condôminos, talvez ele vai ser um profissional diferenciado nesse mercado, né, doutor? Eu tenho certeza que será, e o contrassenso também é verdade. A gente já tem decisões, eu sei que o público é muito diverso, então eu quero evitar o juridiquês aqui, tá? Mas já temos decisões lá de Brasília, do STJ, que a depender da participação do corretor naquela negociação,
a justiça entende que ele responde pela reparação dos danos. É bem verdade que essas decisões são mais voltadas à devolução do dinheiro, mas o conceito está na informação. Quando eu estou falando de consumidor e fornecedor, fica mais evidente que a responsabilidade do corretor. Mas se eu estiver falando de duas partes iguais, ali uma compra e venda com um corretor no meio, a lei diz que o corretor só tem que intermediar. Mas se ele trouxe uma informação que foi preponderante para que aquela proposta fosse efetivada e essa informação não se concretizou, eu entendo que ele pode responder sim. Eu entendo. Não estou falando de desfazimento necessariamente do negócio, mas eu entendo que porque eu comprei por conta daquela informação foi preponderante na decisão da minha família. Lembra do sonho da casa própria, do apartamento, desde o Minha Casa Minha Vida até esses apartamentos chiques aí. Tem que saber onde é que A está responsabilidade, entrando, a responsabilidade. Cada profissional tem o seu espaço, né? Tem que se especializar, tem que se reinventar para poder até tentar ficar ali naquele mercado de uma forma diferenciada. Doutor, mas sei que o conhecimento do doutor Ricardo Brito é um conhecimento vasto, né? E nós estamos conversando sobre diversos assuntos aqui dentro do âmbito condominial, que nada mais é do que conviver em condomínio, né, doutor? E o doutor colocou um ponto interessante, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho aqui, que é sobre essas locações de temporada, Airbnb, como é que está se relacionando com os condomínios, como é que os condomínios estão enfrentando porque nós sabemos que tem uma questão judicial, né, sobre esse aspecto. Como é que o doutor tem enxergado essa questão? E será que a gente vai ter uma solução definitiva ou não? Por enquanto a gente está ainda trilhando alguma solução aí, doutor. Tem tudo a ver com o nosso assunto, tudo a ver, o Airbnb. Estou falando do Airbnb como forma genérica, mas que existem outras várias plataformas, né? Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender, na minha opinião, se aquele condomínio ele cabe essa estrutura de uma rotatividade altíssima de pessoas diferentes entrando e saindo. Aí eu esbarro, se você quiser falar um pouquinho, da tal da portaria virtual. Eu acho que é meio que incompatível num condomínio que foi construído lá nos anos 90, nos anos 2000, sem nenhum tipo de clausura de pedestre, clausura para quem eventualmente sabe, que é aqueles portõezinhos, ou de automóvel, implementar portaria virtual e logo em seguida autorizar o Airbnb. Eu acho que fica incompatível. Os empreendimentos mais novos, tenho para mim que eles já foram construídos para isso. A própria convenção, a construtora já vai lá e fala, aqui vai ter Airbnb, nós vamos autorizar e está tudo certo. Então eu estou separando os dois assuntos. Bom, e no meio, aqueles condomínios que são 2010, 2015, que não são os condomínios dos anos 90, mas também não é os novíssimos. Existe muito anseio daquele investidor que compra aquele apartamento lá de 70 metros, 60 metros, mas para locar. Olha, como que está a situação hoje no Poder Judiciário? O Poder Judiciário sempre deu um protagonismo para a convenção. Muito difícil uma decisão atacar uma decisão judicial, atacar uma decisão de assembleia. Quando faz isso é porque teve um problema na construção de quórum, por exemplo. Mas se aqueles moradores decidiram que não vai ter Airbnb, não vai ter Airbnb. Se eles decidiram que pode ter Airbnb, vai ter Airbnb. Como é feito, o que está acontecendo nos grupos de condomínio para decidir se sim ou se não? Essa rotatividade. O condomínio tem estrutura para receber várias famílias 10 horas à noite, 11 horas à noite, pessoas que não estão... Que não tem uma experiência naquela... Eu, enquanto morador, eu tenho uma filha, Sabrina, um beijo, Sabrina. Eu quero que o meu vizinho de porta, toda semana tenha uma pessoa diferente, uma família diferente, um grupo de pessoas diferentes, enquanto ela está lá no final de semana lá em casa. Isso tudo são informações relevantes. São questões que impactam na segurança. Na segurança, né? Então, se eu tenho... As pessoas vão para os condomínios especialmente pela sensação de segurança. E, de repente, e veja bem, eu uso o Airbnb. Quando eu viajo, eu uso o Airbnb. Então, eu quero acreditar que são pessoas boas. Acontece que nesse universo de pessoas boas, eu não quero ser o sortudo de no meu condomínio eu ter um problema. Porque... eu não acredito que vai ser o hóspede, mas alguém que navega ali, um convidado do convidado. Isso pode acontecer.
Isso pode acontecer. E esse controle, será que os nossos condomínios estão preparados? E por que eu fiz o paralelo com a portaria eletrônica barra convivência em condomínio? Porque todo mundo que quer portaria eletrônica, na verdade, quer diminuir custo. E não existe diminuição, não dá para compatibilizar diminuição de custo com aumento de segurança. São incompatíveis. Ou você tem uma coisa, ou você tem outra. Quanto mais você investir... Mais a sensação de segurança. Quanto menos você investir, menos a sensação de segurança. Então eu quero o mínimo com o máximo de segurança. E aí quando acontece um problema de um furto de uma bicicleta, quando acontece um problema de um furto de um automóvel, de um capacete de motocicleta, aí vai tudo para cima do síndico. Eu já vi alguns condomínios, doutor Ricardo, que eles já foram projetados para ter parte residencial, né? Sim. Só residência, não vai haver locação, e parte para ter essas locações pelas essas plataformas. Aí tudo bem, já Sim, nasceu, né? aí... A gente sabe que tem condomínios antigos que sequer a convenção é atualizada, né? O que o doutor orientaria para esses condomínios que estão aí com a convenção desatualizada, que precisam se adequar a essas realidades de portaria eletrônica, de repente a tecnologia está chegando, a gente tem aí os carregadores elétricos, né, dos automóveis, tem uma legislação do Estado de São Paulo recente aí falando sobre essa questão. O que o doutor orientaria a esses condomínios, a esses síndicos que estão com esses problemas lá no condomínio? O ideal realmente seria uma atualização. É importante dizer que a convenção, eu já sei que já foi dito aqui, deixa eu deixar um abraço para o Wagner Costa, nosso amigo. Wagner deu uma aula aqui na semana passada, eu assisti. A convenção do condomínio, ela é a lei do condomínio, né? E ela nasce com o condomínio, né? A convenção, ela nasce com o condomínio. Só que assim, eu tenho um condomínio de 30 anos, que muita coisa foi se alterando por intermédio das assembleias. Então, a convenção, ela contempla aquele primeiro documento original e todas aquelas outras assembleias que tiveram quórum suficiente para alterar alguma regra do condomínio. Então, ou seja, muitos desses assuntos novos foram sendo ajustados por intermédio das assembleias. Mas eu acho que, especialmente esses condomínios de 30 anos e 20 anos, que seria interessante fazer um trabalho, um grupo interno para identificar o que já foi atualizado e o que precisa ser atualizado e atualizar de forma completa a convenção do condomínio, ou até mesmo o regimento interno. Então a minha orientação é tem que parar um pouco, estudar, ver o que não tem mais sentido, veja as tendências, carro elétrico, pet, questão das violências, né? A questão das violências contra as mulheres, o síndico tem que atuar hoje em dia, dos barulhos, dos inúmeros barulhos, do Airbnb. Então são questões das tecnologias, Wi-Fi, são tecnologias que podem ser ali contempladas na convenção para que a regra fique posta. E aí não fique da cabeça do síndico, do conselheiro, do zelador, da administradora, do jurídico, no caso concreto, falar o que ele acha naquele momento. Não, a regra está pronta ali. Doutor, quanto mais específico, detalhado na convenção, no regimento interno, melhor o condomínio vai conseguir lidar com essas questões. Não gera dúvida, tá lá. O combinado não é caro. Até que, a gente já falou aqui, até que horas eu posso fazer uma festa? Até tal hora. Tá escrito lá. Quais horários eu posso transitar com o meu pet na área comum? Aonde? Tá lá escrito. Eu posso usar uma vaga, por exemplo, de carga e descarga? Também dá muito problema. Esses apartamentos têm vaga de carga e descarga para automóvel. Até que horas? Quanto tempo a pessoa pode ficar? O meu visitante pode adentrar o condomínio com o automóvel? O carro de aplicativo pode adentrar o condomínio com o automóvel? O táxi pode? Coloca no papel. Não estando no papel, aí o síndico, com a sua assessoria, administradora, conselho, subsíndico e jurídico, vão tomar a melhor decisão para aquilo. Mas veja bem, vamos antecipar. Usa da expertise do advogado, da administradora, porque a gente trabalha com muitos outros condomínios, com muitas realidades, que podem ser emprestadas para aquele caso concreto. Doutor Ricardo, vamos supor que algum condômino convide o seu amigo ali para ir até o seu condomínio e ele fala, olha, pode utilizar lá a piscina, não tem problema nenhum, eu te autorizo. Ele pode, o visitante pode ingressar naquele condomínio, mesmo com a autorização daquele condômino, utilizar assim
sem nenhuma restrição? Existe algum impedimento com relação a isso ou não? Tem alguma regra lá dentro que pode impedir ele de utilizar a piscina? A gente está falando de área comum, né? A área comum é de todo mundo e não é de ninguém. Então a regra da área comum vai estar expressa lá na convenção. Se a convenção disser que não pode visitante, a convenção tem essa autonomia. A controvérsia, os problemas que chegam até o meu escritório é uma falta de compreensão de quem é aquela pessoa que esteja lá. Quem é o visitante? Aquela pessoa que quase nunca vai na sua casa, vai uma vez ou outra, e aí realmente ele não tem acesso. Mas eu tenho uma outra figura que é mal compreendida, que é o hóspede. O hóspede é como se condômino proprietário fosse. Eu te recebo na minha casa, você vai ficar 15 dias, uma semana, você não é mais visitante, você é um hóspede. E o hóspede tem acesso a essa área comum, como eu tenho. Então, quando chega essa demanda de proibição, chega com a má compreensão ou do síndico ou do conselho da natureza jurídica daquela pessoa. Veja bem, o visitante é alguém que chegou para uma festa de aniversário, chegou para passar um dia, esse realmente não tem acesso quando a convenção assim determinar. Mas o hóspede, ele tem acesso. É algo já que tem uma confiança, né? E lembrando que a responsabilidade é sempre do condômino, né? Daquele proprietário que vai responder por eventuais danos. Ele vai ter que seguir as regras, por exemplo, de vestimenta, se tiver alguma regra, de não poder andar de biquíni ou de sunga na área comum. Então, as regras, a unidade que se responsabiliza por explicar quais são as regras para aquele seu hóspede. Se o síndico chegar a proibir, de repente, esse hóspede de uma forma enérgica, ali expondo ele a ridículo, isso aí está fora de cogitação, né? O síndico não pode tomar essas atitudes a expor o ridículo. Ele tem que ter ali um certo cuidado para não ter esse problema, até para resvalar na questão de indenização, dano moral, né, doutor? Como é que é feito esse procedimento? Como é que o síndico tem que agir? De que forma ele tem que abordar esse hóspede, esse terceiro que está querendo utilizar ali a piscina? O síndico não fala com essas pessoas, né? O síndico fala com o proprietário, com o condômino, né? E lembra da questão de ser impessoal. Veja bem, eu não sei quem é aquela pessoa. Pode ser uma pessoa super do bem, mas pode ser uma pessoa que esteja lá justamente para criar um problema, inclusive de ordem física. Então eu não vou me indispor com aquela pessoa. Eu vou penalizar a unidade se de fato aquela pessoa for um visitante que não teria direito. Então é notificar, porque a pessoa já está usando, eu não vou chegar lá e tirar a pessoa, porque a gente vai dobrar a aposta. O condômino sabe que ele está errando, e o condômino, inclusive, a depender da multa, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou pagar essa multa e vou deixar aqui o meu hóspede usando a piscina e vida que segue, né? Porque dependendo se for uma multa pequenininha, e aí eu não sou a favor de multas muito altas, mas a gente precisa entender se ela vai estimular que as pessoas continuem fazendo. Então, você pega uma multa do valor de uma cota, será que a pessoa vai querer... Por exemplo, eu conheço condomínios que a cota condominial custa R$3.000 por mês. Eu conheço condomínios. Já pensou se uma infração para usar a piscina custa R$3.000, essa pessoa vai deixar realmente o visitante? Não vai. Então, eu não vou... A minha sugestão sempre para os síndicos, deixo aqui um abraço para o Júlio e para o Renato, não levem para o pessoal. Você flagrou, no exemplo concreto, nesses dois condomínios não tem piscina, tá? Mas você flagrou, no caso concreto, um visitante usando, você vai lá registrar, ou por intermédio da sua equipe de zeladoria, e vai notificar o seu condômino. Olha, no dia tal, tinha uma pessoa que estava cadastrada na sua unidade como visitante que usou a piscina. O que você tem a dizer sobre isso? E de acordo com a resposta, eu vou saber qual vai ser a minha posição. Penalidade, não, é meu parente, é meu hóspede, é morador, e aí eu aplico a penalidade, né? Mas isso sempre explico, mas aí tem que aplicar a penalidade. Né? Não dá para só ser uma conversa, porque ele fez de forma consciente. A gente volta na questão inicial, que é conviver, ter bom senso, né? Bom senso. Não dá para chegar lá de forma truculenta, achando que vai fazer aquilo acontecer. Talvez não seja o momento de abordar,
de repente tem que ter uma conversa prévia, né, doutor? Então, síndico, fique muito atento, porque se você tomar alguma atitude impensada, né, você pode ser responsabilizado. Então, sempre bom conversar com um bom advogado, sempre bom ter ali um corpo diretivo ao seu lado, aos conselheiros, para que você não venha tomar nenhuma atitude impensada que possa prejudicar o seu mandato, né, como síndico, e o próprio condomínio, né, doutor? Sim, com certeza. Agora vamos lá com relação às garagens, doutor. Com relação às garagens, a gente sabe que tem aí essa questão de você tentar, eu tenho um carro elétrico, aí eu posso, de repente, eu quero ter um carregador na minha garagem. Como é que está essa questão no âmbito dos condomínios? Como é que o doutor tem enfrentado essas questões aí na sua atuação? Ótimo, obrigado. O assunto garagem, ele dá pano para um programa. Vaga rotativa. Vai voltar aqui, depois vai voltar aqui para falar sobre... Meu carro não cabe na garagem, eu quero trocar de garagem, né? Eu quero colocar o meu carro e a minha moto. Tem de tudo, garagem tem de tudo. E o mais recente são os carros eletrificados. Eu tenho direito, a lei ela vem e não ajuda. Porque da mesma forma que ela diz que o condômino tem direito de instalar o ponto, ela diz que tem que respeitar uma capacidade técnica. Então, assim, se não houver a capacidade técnica para aquele estabelecimento, o condomínio não vai poder colocar, não vai poder instalar, porque a gente envolve um aspecto, talvez o maior aspecto dentro de um condomínio, que é a segurança física. Imagina um curto-circuito, então precisa de um profissional para estabelecer lá o ART, que é o documento técnico do engenheiro ou do eletricista, para atestar que aquela estrutura pode ter instalada lá um carregador, um plugin. Doutor Ricardo, o papo está muito bom, a conversa foi muito agradável, descontraída. Estamos chegando ao nosso final do programa, mas antes de chegar ao final, não poderia deixá-lo sair do programa aqui sem falar como é que eu encontro o doutor Ricardo Brito, quais são as minhas redes sociais, se eu quiser entrar em contato lá com o doutor, fazer lá de repente uma consulta, o que eu faço? Poxa vida. Então deixa as suas redes sociais e também deixa um conselho para todos aqueles condomínios que estão sem esses advogados especialistas na área de direito condominial, o que eles podem fazer aí? Fica à vontade, doutor. Obrigado pelo convite, Jaelson, obrigado mesmo, doutor Jaelson, obrigado Wagner também por ter viabilizado aí essa troca. E rbrito77 é o meu @, e o conselho que eu dou para os condôminos sejam técnicos. Um outro assunto que a gente não falou, mas eu vou dar uma dica aqui. Reforma tributária. Tomem cuidado com o que vocês estão ouvindo na internet. Tem muita gente falando bobagem da reforma tributária. Tem que emitir, não tem que emitir. Confie na sua administradora, confie no seu jurídico, confie no seu síndico. Não fique olhando a inteligência artificial. Não crie um problema onde não existe, tá bom? Doutor Ricardo Brito, foi um prazer estar com o doutor aqui. A conversa foi muito boa. Né? Próximas oportunidades eu quero o doutor aqui para falar sobre outros assuntos e vai ser sempre um prazer estar com você aqui. Obrigado, Nelson. Obrigado mesmo. Nós estamos chegando ao final do programa Pense com Neres e você sabe, toda sexta-feira das 15 às 16 horas nós temos um encontro marcado, eu e você, para falar sobre o direito condominial, imobiliário e registral. Na próxima sexta eu aguardo você aqui junto com a gente. Um forte abraço e até a próxima vez.